Bom, o resultado, né? Acho que ficou bem interessante. A gente tem uma ponta translúcida, mas não está tão evidente, mas com essa ponta translúcida a gente consegue criar a absorção e reflexão de luz, né, que a gente precisa para evidenciar os mamelos. Essa divisão aí da estrutura, como eu disse, ela era previsível, né? Não preocupa com isso, que agora eu vou trabalhar os mamelos escorrendo sobre a estrutura. Porque eu consigo controlar com os mamelos essa divisão aí da estrutura. E sobre essa janela de translúcido que eu tenho aqui agora, a gente vai escorrer os mamelos e depois trabalhar os opalescentes. Vai ficar bem interessante, bem suave. Então eu vou utilizar Opal Effect 1. Esse Opal Effect 1 para a gente criar as arestas, né, e a borda opalescente. Então esse Opal Effect 1 eu vou criar a translucidez nas arestas e na borda. Os mamelos, Vou usar o 3. Opal Effect 1. Opal Effect 1, translucidez azulada aqui nas áreas de aresta incisal. Para os mamelos, eu vou usar o Mamelon Light e misturar a dentina com o Mamelon para quebrar um pouco da opacidade desse Mamelo Light. Se eu usar só dentina, não vai criar uma sensação de fluorescência dos mamelos. Se eu usar só esse, vai ficar muito forte, vai ficar muito evidenciado. Então eu vou misturar os dois para controlar essa opacidade e ter uma camada de mamelo bem interessante. Um por um. E depois eu vou continuar aqui com A3 no corpo, certo? De efeito, eu costumo utilizar só esse. É só trabalhar com a divisão, ou vamos dizer assim, a posicionamento adequado das massas. Saber posicionar as massas sem misturar. Isso é que vai criar os efeitos, certo? Eu não fico utilizando várias massas para criar, estratificar um dente. Com essas 3 massas a gente consegue estratificar. Eu já fiz um teste, depois se vocês quiserem eu até posso fazer utilizando só dentina e opalescente, mas de uma forma onde as massas fiquem separadas e cria um dente bem natural, bem interessante mesmo, só com essas 2 massas. Que eu estou fazendo o que? Reflexão e absorção de luz e posicionando as massas de uma forma, né, que elas fiquem separadas. É bem interessante essa. Então não precisa de muitas massas. O que eu quero resumir é isso: não precisa de muitas massas, mas a forma que você coloca e posiciona essas massas, ok? Então praticamente seria o que? Um opalescente, um mamelo e uma dentina. Só isso. O mamelo eu vou só misturar a dentina para quebrar um pouco desse Mamelon Light. Mas é 3 massas. O resto de efeitos, eu quero colocar uma cervical mais mais laranja, por exemplo. Quero colocar uma cervical mais laranja. Quero fazer um halo. Eu quero fazer um terço mais esbranquiçado. Eu quero fazer um mamelo mais alaranjado. Eu faço tudo por infiltração. Então eu vou ensinar aqui 2 técnicas. A técnica de estratificação, de posicionamento de massas. Depois, a técnica de infiltração. Aí a gente vai infiltrar as massas para poder modificar a cor, modificar croma, melhorar essa questão de contraste. Aí eu vou mostrar depois, ok? Então vai ser essas 3 massas para estratificar.
E eu vou utilizar na gengiva a gengiva 4. Por que gengiva 4? Eu padronizei essa gengiva 4 como se fosse uma média que eu percebi. Eu queimei algumas provas da cerâmica e eu percebi que a gengiva 4 é bem próxima da média das pessoas. Então eu peguei até os amigos, meus funcionários, queimei, fui lá e observei que a 4 tá na média. Se tem um protocolo lá que o paciente não tem, vamos dizer assim, uma característica mais específica da gengiva, eu vou colocar a gengiva 4, porque eu sei que vai ficar na média. Quando é dentro do gengival, aí é diferente. Dentro do gengival, a gente precisa saber a cor exata. Para saber a cor exata, o que eu costumo fazer? Eu crio... Ai, derrubei aqui. Eu crio uma escala própria. Eu pego os potinhos da minha cerâmica que eu tenho de gengiva, queimo e monto uma escalinha e mando para o dentista junto com o enceramento. E aí ele vai escolher na minha cerâmica qual que parece com a do paciente. Então eu monto uma escalinha igual essa aqui, ó. Eu faço as queimas, pego uma escala da da VIP, né? Tiro os dentinhos lá e colo esse aqui. Aí escrevo lá, essa cerâmica é a gengiva 1, gengiva 2, gengiva 3. E o dentista vai colocar lá perto da gengiva do paciente e vai falar, ó, essa gengiva 3 é a que mais parece. Então eu sei que lá no meu pote a 3 é a que parece. Então eu vou utilizar a 3 como base. Aí seria inversão da 4. O fundo eu posso fazer do sangue, igual eu fiz aqui. Mas aí para cobrir, aí eu cubro com a gengiva, vamos dizer assim, a gengiva base, né? Que essa aqui vai ser a base. Se modificar, se for uma dentro gengival, se parecer a 3 for mais parecida, então eu uso a 3. Mas na média protocolo eu uso essa aqui. Beleza? Então vou misturar minhas cerâmicas. Só passa o líquido, quem tá com líquido. Oi? Qual é o efeito? O Power Effect 1. Eu não sei, vou tomar 3 aqui. Os líquidos, gente, cadê os líquidos? Líquido. Messias? Tá comigo, guarda nesses. Quem tá comigo? Deu os líquidos? Você mesmo? Não, tá aqui não. Tá lá com o Robson lá, que tá dormindo. Oi? Hein? O líquido, ó. Líquido. Tá na internet, ó. Presta atenção. Atenção, velho. Ele falou várias vezes. Tá lá no... Ele tá falando, você escuta? Não escuta. Então aqui eu tenho Tô chupando pirulito, né, Rob? Oi? Chupando pirulito, né? Tá zerado aí? Não. Tá com 7. Aqui eu tenho o Power Effect 1, o Power Effect 1, o Opalescente 1, como a gente já viu nas aulas anteriores, é o mais translúcido e tem característica azulada. Estou pintando ele de azul só para poder visualizar na hora de estratificar, deposicionar a massa, se eu estou posicionando a massa Ó, em alguma situação você... corretamente. Neutral, não sei. Sim, com a gengiva agora. Não, não, não. No dente? No lugar do efeito 1. Tipo, Só para mais dente cinza, idoso. ou- Para dente idoso, né? Que é mais puxado pro cinza, é mais translúcido. Aí pode misturar o Power Effect 1 com o neutral. Para quebrar um pouco o azulado. Assim. Mas, ultimamente eu não estou fazendo dente idoso, não. O paciente busca saúde, busca jovialidade. Como é que ele vai pagar um negócio, um dente, e você vai dar um dente estragado para ele? Eu penso diferente. Eu vou dar um dente novo para ele. Você já tá gastando, você não vai pôr o dente todo na boca. É. Ele não sei que bem, eu já achei que foi arrebentado. Eu sou meio contra isso, sabe? De criar textura ou pigmento, quebradinho, trincas. Se eu fosse cliente, paciente, eu não ia querer isso pra mim.
Então esse aqui é a dentina com Mamelon Light, 50-50. Umas 3 gotas de Zirline. Você nunca vai usar lá ou não? Oi? Não, só como eu nunca vou usar lá no modo esse mamelo. Tem tudo assim. Não tem. Tem, sim, senhor. Não, tem. E a dentina eu vou continuar com a 3, que é o corpo, né? O corpo, o restante do... Pode ter tecido. Ó, esse godê é bem interessante, que já tem já a técnica, ó. 1, 2, 3. Não se perde. Marilda. Tem que pagar a prestação da X4, né? O sonho da Marilda é isso. Sonho da Marilda. Eu pensando em comprar espata, sorte que ele deu, né? Olha, dessa vez eu compro. Você não tinha comprado? Não tinha comprado já. O último modo é guardar os goteiros, vai dar tudo. Ah, mas no próximo curso que a gente fizer, eu vou lá. Não é possível. É, é. Vai rodar e bater pra casa. Não é possível. Pablo, o Marcos não prestou atenção aqui. Repete pra mim a sequência aí. Tá, vou falar aqui. 101, Mamelo Light com dentina. Ó, opalescente 1, 1, deixa eu pegar aqui. Opalescente 1. 7, 1, Aqui é Mamelon Light com dentina. com dentina A3. 50, 50. E aqui só dentina A3. Aí foi o quê? Dentina pura. Presta atenção. Você vê, né? Tá uns 5 cervejas no almoço. Tô cortando minha unha aqui, velho. Barulho é unha? Ó, E tô- você pode fazer no A2 também, ô Paulo? tô Essa é a aí- base, né? Se for A1, aí você troca pro A1 e troca pro A1. Se for A2, você troca pro A2 e troca pro Sim, A2. mesma né? coisa. A base, né? Só vai mudar só a dentina. A dentina que você estiver usando, você vai usar. Sim. Excelente, E o Messias. outro, qual que é a moda? O vermelho lá? Até agora, primeira coisa. É, eu só indico quando for a 3,5, a 4, que é muito forte, né? Aí o light vai ficar fraco. Então aí talvez o yellow orange é melhor. Vamos lá, nessa etapa, o que nossos amigos técnicos costumam fazer? Né? A maioria. Chega aqui, apliquei a primeira camada, agora eu vou aplicar a segunda. Já jogava. Pega dentinão, a dentina, manda a dentina aqui, né? Não é isso que todo mundo Não, faz? vai pegar um PS, jogar tudo aí na incisal, dentina do Só meio que pra a baixo, gente- já era, terminou. A gente é diferente agora, né? Hã? Nós somos técnicos comuns, nós somos técnicos diferenciados. Filhos do Papa. Então, ao invés de começar com dentina, eu vou começar com opalescente, criar toda a janela de translúcido que tem no dente. Por quê? Porque é muito mais fácil, porque eu posso posicionar aqui, ó, por exemplo, e agora eu vou arrastar essa cerâmica na posição que eu quero. Aí, ô, Fernando. Você já é ensinado. Pincel já faz nada. Não É mais. só comprando esse pincel. Isso aí é vídeo gravado, vocês estão merda. Rapaz, depois de um caminhão de tijolo ali, não fechava. Olha, tanque é mais fácil. Então eu vou posicionar ao lado. Não é, de novo, não é sobre, tá, gente? É ao lado. Você põe na cerâmica pergunta pra ficar muito duro assim? Ué, é líquido. Tá louco. Ai, Essa cerâmica não seca. Não pode pôr muitos airline e pôr pra queimar rápido, hein, fica preto. gente? Né, Pablo? Cê... Não seca, a sua não seca. Olha lá. O primeiro, por que que não seca? Meu pincel, número 8. É sério.
Eu não sei porque vocês viram, mas o pincel é número 8. É um pincel que ele contém bastante umidade, bastante água. Então eu controlo a umidade no pincel. Quando eu vejo que a minha cerâmica está ficando mais seca, aí eu deixo mais umidade no pincel. Quando ela está muito úmida, aí eu tiro a umidade. Então eu gosto muito de trabalhar com pincel mais grosso, mais denso. Eu vejo que muita gente está aplicando com pincel fino. Aí você não tem controle de umidade. Eu sei. Eu uso 8. Quem gosta de grosso, Nossa. fica com grosso. Estou sentindo. Nossa, fininho. É porque o que precisa ser fino é a ponta, olha assim. Olha essa ponta. E esse pincel aqui já tem mais de ano que estou com ele. Esse aí é aqueles 400? 300. Baixou, era 340. E vem com uma ponta só para completo, né? O cabo e a ponta. É. Não troca a ponta. Não, ele não é de trocar a ponta, não. põe na água, que esfria. Mas eu não sei se vocês perceberam que eu não fico... Não precisa ter esferinha para fazer ponta. Eu não fico lambendo o negócio. É, vai. Aqui eu tô lavando o Vai. Bernardo aqui, ó. Não. E às vezes eu passo aqui, ó. Como que eu faço a ponta no pincel? Talvez os bastidores vocês não vejam, mas olha aqui. A esponja, eu já peguei o costume. Eu já ponho na água e na hora que eu venho aqui na esponja, eu faço, rodo assim. E sai a ponta. Então é sempre, eu já peguei o costume. É acostumado. Então se você fizer assim, ó, você não vai criar ponta. Mas se você rodar ele, é isso que eu faço aqui. Então sempre vai ter uma pontinha fina. Nessa técnica de estratificação é fácil, porque você pode posicionar onde você quiser aqui, ó. E agora você vai deslocar até chegar na posição que você quer que fica. Entenderam por que eu coloco o opalescente primeiro? Isso que eu já tinha falado já, né? Tá? Eu esqueci de aumentar um pouquinho aqui. Com a contração, mais ou menos uns 12%. Aí diminui um pouco a incisão. Então a gente deve aumentar novamente. Em torno de 1 milímetro que eu aumento. Porque depois tem acabamento, né? Tem inglês, então... Eu prefiro que passe um pouco do que faltar. Porque se faltar, é bem difícil de consertar. Esse aumento que você faz dá o espaço certinho para criar os efeitos. Exatamente. A primeira queima, aquela que eu falei para chegar na altura do dente final, é proposital para depois, quando tiver essa contração, aí na segunda queima você compensa de novo. Aí você vai atingir o tamanho do dente novamente. Aí vai ficar esses dois chifrinhos aí, ó.
Não, Pedro, aqui ó, só colocar aqui e depois você arrasta, pega e arrasta tudo pra lá. Olha lá, amigo. Nem a voz, velho. Não tem nada disso. Arrasta e tudo crescer. Arrasta. Trator de esteira, arrastando tudo. Asfaltando, né? Você desce ele até a gengiva. Na verdade, eu tenho mais volume aqui na incisal e vou suavizando pro terço médio. Chegando aqui no terço médio para cervical, já fica bem suave. Não é para fazer uma linha, gente, tá? Eu vejo muita gente criando uma linha assim retona. Não, o volume está concentrado na incisal e vai suavizando, ó. Termina quase aí na papel. Pode dizer que sim, terço médio para cervical. Automático você já vai criando a forma no vídeo que você quer. Lógico, não pode esquecer da morfologia, né? Esse método de camada por camada se torna mais cansativa. Você pega um protocolo, volta as massas de Quando você não está dentro, você permane. E outra coisa, trinca, né? Se você colocar volume demais, aí é uma massa brigando com a outra, puxando ali, eu quero contrair aqui, não, eu quero pra cá, e acaba que isso gera tensão. Aí depois lá na terceira queima, na hora do glaze, trinca tudo e não sabe por quê. Então tem que ser controlada a contração. Se você fez uma estrutura aqui, você aplica para ela contrair na estrutura. Por isso que a gente separa. Uma das coisas que a gente separa é para isso, para evitar trinca. Vamos brincar muito de protocolo, né? Porque agora é só protocolo até o final. Compreender agora, né? Quantos módulos? 2, né? Tem mais 3 11 ou até Outubro, mais. novembro, dezembro, é isso mesmo? até dezembro. Eu perdi o primeiro de morfologia. Está gravado. Só adquirir. Bagulho de internet. Só Nossa, de- Eu entrar. preferia ver, eu preferia tomar um curso de um módulo. A gente está presente. Sim, né? Eu sei. Você prefere presencial, né? Mas só que não sei se pode, Pablo, eu participar de um módulo só, de repente você vai abrir uma nova turma, eu não posso fazer um módulo, eu não sei como funciona. Olha, aqui Uberlândia eu não vou dar curso mais, não. Pelo menos o ano que vem não vou dar curso, não. Você sabe que tem um monte de gente que queria vir, já tá tirando tudo. É bom. Não, aí eu vou ter o curso lá em São Paulo. É melhor, Pablo, sabia? É melhor que para quem vem de fora é melhor, sabia? Mas você falou que não ia viajar mais? Tá trocando. Agora tem que pagar bem. O que acontece? Eu queria pôr um curso aqui em Uberlândia. Aí eu lancei. Aí não, se fosse outro lugar eu ia. Se fosse. Só nós como merda. Aí. Meu lugar é São Paulo mesmo. É, São Paulo programa. Todos os destinos levam para São Paulo. E outra coisa, pela experiência que eu tive, é muito difícil ficar por conta de ir atrás de aluno e coisa e tal, de vir aqui da estrutura. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho uma pessoa para fazer isso para mim. Aí eu achei melhor ir para outro lugar. Vai ser no JP, pô? Ah, de São Paulo vai ser com a Estela, né? Vai ter um Taubaté. É, lá no Taubaté vai ter de morfologia também. É legal. Ó, então aqui, ó, eu só tô seguindo, né, com a mesma aresta que eu fiz na vestibular, tô fazendo seguindo a morfologia, né, da aresta aqui na palatina.
Ó, por exemplo, aqui já está começando a secar a cerâmica. Aí eu deixo o pincel mais úmido agora. E vai controlando, eu vou controlando de acordo com o que eu vou percebendo aqui a cerâmica, se ela tá úmida, se ela tá mais seca. Nem vou ficar caprichando tanto. Ah, essa linha tem que ser certinha. Ah, não preocupa com isso. É entender a montagem das massas. É, separar as massas, né? Saber onde aplica, volume e pronto. Agora, qual que seria a massa que vocês colocariam? Segunda massa. Mamelo. Mamelo? Dentina. Dentina. Vamos pensar, se eu colocar o mamelo aqui, depois eu vou colocar a dentina, vai ficar difícil de fazer a transição, porque a gente trabalha com pincel assim, ó. Né? Então eu vou colocar a dentina e depois o mamelo sobre a dentina, e eu consigo fazer uma transição mais suave. Mas se você tiver, né, não interfere a disposição e o momento de colocar. Se tiver mais controle inverso, pode ser também. Yes. Então agora eu vou com a dentina. E a dentina ainda vou pensar naquela intenção de criar as inclinações, né, no volume onde deve ser inserido. Então aqui é o meu volume, é onde eu vou depositar o volume de dentina. Um pouco menos agora, né, porque já tem o volume adequado. Opa, posso fazer uma pergunta? E vou criar a inclinação incisal, sim. Por que não colocar a dentina primeiro e depois o opalescente por cima, só para evitar que a dentina caia por cima do opalescente? Então, eu fazia isso antes. Só que quando você vai colocar o opalescente, você não tem o controle exato para poder empurrar ele, sabe? Porque aí a dentina mistura. Então eu não conseguia, né, separar bem esse opalescente. Agora tem que tomar um cuidado justamente para não fazer o contrário, para a dentina não se sobrepor. Chegou no opalescente, ó, vai ficar até essa divisa aí, não tem problema. Não fica manchado, não tem Não tem problema. Ah, mas a transparência fica para fora. Tem que ficar, né? Você não vai colocar dentina sobre o opalescente, não. Cheguei no opalescente, parei. E a dentina, a mesma coisa. Chegou aqui na borda, na estrutura, parou. Essa janelinha aqui tem que ser mamelo. Tem que evidenciar os mamelos. Lembra de eu falar lá? Uma janela de vidro, se você colocar uma tinta branca, vai evidenciar. Uma parede branca, se você colocar uma tinta branca, você não vai ver nada. Você precisa de contraste, você precisa que absorva luz e reflete luz. Então aqui a gente já tem uma janela de vidro. Agora eu vou colocar uma tinta branca, né? Um efeito de opacidade. Ó, ainda tentando criar as inclinações. Tô fazendo efeito, mas preocupado com a morfologia. Então,
gente pode ter até menos efeito, mas estando com a morfologia correta. E isso é importante também. Morfologia, na verdade, é o principal. Exato. Mas se você conseguir dominar a cerâmica, dá para criar os efeitos e também criar uma morfologia bonita, uma morfologia natural. Isso tem possibilidade de não um gás passando. Esse for aqui? Caminhão de gás. Eu não conheço, você não conhece. Toda hora eu tô pensando que é um caminhão de gás, de gás passando aqui embaixo. O bom é quando eu tenho o subzinho dele, eu falei. Não, porque tem um lugar que o caminhão sai tocando a música. Tem uns que põem um SUV. SUV é chato. Gás! Eu pensei que fosse um caminhão vendendo alguma coisa aqui embaixo. E o som é distante, cara, então parece que é aqui fora. Eu tava trabalhando. Cada lugar. Ó, gás! Aí falava assim, quer não, amor? Passava um pouquinho. Antigamente era um Ó, sim. gás! Quer não? Ó, lateral, mesma coisa. Coloquei o volume aqui no terço médio cervical. Vou levar a dentina criando a inclinação incisal. E agora a inclinação cervical. É justamente a inclinação que vai dar a saída da gengiva. Então assim, não tem erro. Se vocês seguirem esse passo, seguindo os passos, vocês vão conseguir sair com uma dente A gengival. gente vai aparecendo, né? É. Em São Paulo tem uma musiquinha, né? Você não pode se irritar na hora de aplicar com o caminhão de gás. Tudo pra você que já tem dias. Não, você pega o mouse. Toda hora passa um caminhão embaixo vendendo gás, tá correto. Aí. Aqui você não pode soltar umas dessas não. Ó, 4 protocolos a mais pra você por vez. Os 4 que você fizer de fora lá dos seus clientes, na Inca, mais o salário fixo. Rapaz, você está jogando dinheiro pra fora. Não vai tomar dinheiro, não. E se vai aparecer de BMW em qualquer hora. Agora ele andou no carro do Pablo, né? Ele é isso. Chega lá e já vai. Rapaz, só um pneu daquele do Pablo já tá satisfeito. Só com o pneu daquele. Ó, o canino já tá volumoso, é só pra melhorar ali o volume Pendurado na parede. da bossa. Pneu daquele lá com 4 jogos. Textura boa. Pronto, posso seguir? Ó, de novo, ó. Aqui no símbolo, Daqui a pouco passa o gás, gente. basta colocar o volume. Eu não vou preocupar muito ainda com suco, com detalhes. Vou colocar o volume do símbolo. Se tivesse antagonista, eu ia ver aqui com o articulador. Mas não vou preocupar em fazer suco, em fazer nada de detalhes. Só mesmo volume.
Beleza? Duas queima hoje, 2 da manhã? É. Acesso. E o glaze, né? Agora eu tenho dentina, tenho opalescente, falta o quê? Os mamelos, e os mamelos eu vou encaixar nesse espaço. Então, para criar os mamelos, eu costumo criar no central o mamelo mesial. Eu costumo fazer ele mais fino e mais denso, onde o maior volume é na incisal. E sobre a dentina eu vou suavizar. Então o maior volume aqui, sobre a dentina eu vou fazer a transição. Depois o mamelo central, ele um pouco mais largo, mais suave. E aqui o mamelo distal, mais larguinho ainda e um pouco mais suave. Mas preste atenção que o volume está na borda incisal, na ponta incisal. E ele vai suavizando. E para que não fique tão artificial, gosto de quebrar um pouco esses mamelos, fazendo algumas irregularidades. Eu não estou fazendo vários mamelos, estou só modificando aqueles mamelos que já estavam ali. Central costuma ter 3 mamelos evidentes. Muita gente faz picotado assim, mas na verdade são 3 mamelos. Alguns mamelos sofrem algumas alterações, sofrem algumas bipartições assim. É isso que eu estou fazendo, ó. Tem 3 mamelos, só que um ou outro tem irregularidades. Eu posso até aumentar essa irregularidade, criando uma pequena separação. Então, para que não fique aqueles trem redondinho assim, ou então cheio de cortes, pensa nisso, nos mamelos, e alterar os mamelos que estão aí. É. Você não tem aquele quadradinho? Tá pondo na luminária? Ó, novamente, eu tô fazendo 3 mamelos. Os mamelos, eles fazem uma transição com a dentina. Depois que eu criei os 3 mamelos, aí eu vou criar algumas irregularidades, principalmente nos mamelos maiores aqui. Aí fica uma sensação mais natural dos mamelos, né? Não fica aqueles cortes tão precisos. No lateral, faço 2 mamelos. Um na mesial mais fino.
mais denso. E outro mais largo e mais suave. Ó, no lateral, 2 mamelos. Aí da mesma forma que eu fiz ali no central, eu vou irregularizar, né? Vou modificar esse mamelo, criando algumas repartições. Certo? No canino, só um mamelão grande, um mamelão central. E vou repetir aqui o que eu fiz no outro lateral. Criar aqui um mamelão mesial mais fino, só com volume maior, e o mamelão distal mais largo e um pouco mais suave. Quando que é o próximo módulo, Fábio? Fábio tá perguntando. Próximo modo, não sei não. Outubro. Por que não vai amanhã? Pergunta aí. É outubro. Aqui no canino, continuando com o mamelão grande. Vou até exagerado esse corte aqui. Na palatina, se tiver alguma coisa passando, você pode arrumar, mas aqui tá ok, não tá. Ai. Opa! Boa. E nu, Não. dei sorte, hein? Hã? Faz com a minha já te baralhar. Dei sorte. Aconteceu nada, né? Praticamente nada. Beleza, agora o único detalhe que falta é fechar esses mamelos com uma cerâmica translúcida. E eu vou continuar agora com o Opal Effect 1. O Opal Effect 1, eu preciso depositar, inserir essa cerâmica do Opal Effect 1 entre os mamelos. Então agora talvez é um pouco mais difícil, um pouco mais de dificuldade, mas dá pra fazer. Se quisesse fazer essa aqui e depois colocar, podia também, né? Não fica interessante não. Então onde tiver esse espaço, você preenche com o Opal Effect.
Depois que preencheu esses espaços, Faz tipo uma moldura agora, né? aí a gente vai fechar a moldura. Isso. Aí agora é só fechar a borda em sisal com o mesmo opalescente. Sem misturar tudo, né? Só não deixar cair agora aí por baixo, fica cuidado. É, agora se cair aí. Aí caiu já era. Se passar, não Depois que eu fiz a moldura, aí um detalhe bem legal. Eu faço uma faquinha no pincel e vou picotar essa moldura. Eu vou criar pequenos cortes. Isso eu ensinei também, né? Sim. Então não muda, né? Não modifica nada. Eu vou fazer praticamente a mesma coisa em toda a estratificação. O segredo aqui é colocar a cerâmica e deixa ela, não fica tentando alinhar, desenhar aqui, senão você vai... Coloca e deixa. Olha a diferença do picotado e o retão. Então venho aqui e faço Só um efeito luminoso. essas entradinhas aqui sobre o mamelo. Vai pegar? Vai dar uma pegadinha? Não tá prestando atenção. É, né? Eu veio só pra encher a rascaria. Então todas essas bordinhas que eu faço, eu venho e faço alguns micro cortes para quebrar um pouco desse desenho, né, dessa artificialidade da borda. Canino dá para fazer também uma ponta aqui, mas não precisa ser um halo, né? Só mesmo para melhorar o contorno.
Aí depois que fez aqui a estratificação, acabou, não precisa... Só isso. Certo? Aí agora entra a questão de intensificar, igual eu falei, por infiltração. Essa é a primeira técnica, que é a de estratificação, de posicionar as massas. Você quer melhorar ainda, colocar mais características, aí você vai utilizar a técnica de infiltração. Por exemplo, aqui eu tenho uma oclusal dentine orange. Eu quero intensificar a cervical. Então eu vou pegar pó e líquido, utilizando aqui, ó, pincel, pó e líquido, com a cerâmica bem seca, né, a que a gente vai aplicar. Aí eu vou introduzir e fazer com que essa cerâmica que já está aplicada no modelo absorva a outra. Então é infiltração mesmo. Qual que tem que estar mais seco? A da ponte. Aqui eu apliquei, é da fixa. Essa do pincel tem que estar mais úmida para infiltrar. Tá. E usar o líquido, né? Não usei lime, nem spa. Não, água mesmo. A água Eu tô aplicando pó e água. a água aqui, ó. Eu pego E pega direto no pote. pra ficar bem molhado. Ó, porque aí eu consigo diluir bem água. Ah, oclusal dentine orange. Porque eu não estou modificando a forma, ó. Continua a forma, só estou inserindo, né, um pouco dessa massa que ela é bem forte dentro dessa massa da dentina. Por exemplo, se eu quero intensificar um mamelo, quero deixar esse mamelo aqui, ó, mais laranja, eu pego essa mesma massa e vou infiltrar. Tem que ser bem aguado, ó, para entrar lá dentro. Aqui vai ficar mais laranja. Ah, eu quero deixar essa parte mais cinza. Aí você pega um cinza. Ah, eu quero deixar essa parte aqui, por exemplo, tem um terço médio aqui, ó, que ela é bem clara, né? Você pode até raspar um pouco. Pega o Opal Effect 4. Com o Opal Effect 4 da mesma forma, infiltrando, ó, usando pincel O seu líquido. dente, assim, ele tem um acinzentado no meio do dente. Você pode fazer com essa técnica também. Que massa que você usaria ali? Ué, tem o Transpa Gray. Aí dá aquela transparência de acinzentado? Né? Sim, aham. Hã? Tem o Transpa Gray, tem o Cervical Gray, tem o especial, né, que ele falou aí. O Christian Grey. Você vê a cor do dente, mas você vê aquela mancha cinza no meio dele. Né? Aqui para fazer o halo, ó, o que eu vou fazer? Eu jogo a cerâmica aqui com água mesmo, deixo ela bem diluída, vou sujar o pincel. Agora eu tô fazendo diferente, tô sujando o pincel e vou pintar aqui na bordinha. Só uma pinturinha. Infiltração também. Vai criar o halo aí. Certo? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer essas características aqui nesses 3 dentes, pra gente ver a diferença. O Opal Effect 4. Só utilizar essas duas.
pro croma, para ganhar valor, né? Ficar um pouco esbranquiçado aqui. E ter um halo também um pouco mais claro, utilizando esse 4. Você vai colocar em todos os dentes o halo? Vou colocar nesses 3 aqui só pra gente ver a diferença quando infiltra. Acho que vale a pena. Você faz o halo com dentina também, Pablo? Não? Também. O halo fica muito bonito fazendo com o Mamelon Light. Se olhar para a certificação, dá para ver, tá tudo ali as massas. Então eu não fiz uma mistura, né? Eu não utilizei muitas massas, mas elas estão ali separadas. Show. Aqui na cervical do lateral, mesma coisa, com esse oclusal dentin orange. Aqui no canino a gente observa que tem sempre uma laranja aqui, ó. Então posso infiltrar um oclusal dentina aqui também. E depois o branco, né, para criar aquela área de valor. Esse é o Opal Effect 4. Só as duas massas que eu utilizei, o Opal Effect 4 e oclusal dentina. Você queima assim ou joga outra por cima? Hã? Você queima assim? Sim, vou queimar desse jeito. Que vai pra frente um pouquinho. Os buraquinhos, os espinhos não, buraco. Ah, é porque uma massa... Mas que pode tampar também. Uma massa não encostou na outra. Beleza, agora vamos fazer a gengiva. Na gengiva, essa massa G4, eu escolhi a G4, ela já tem uma certa translucidez. Nessa etapa eu não vou colocar o TN, eu vou colocar ela pura. Mas cuidado com o volume, tá? Para não tampar o osso, né? Não tampar o opaco branco. Ixi, isso aqui é gengiva 1. A tampa tá do 4, mas a gengiva tá 1. Pera aí, deixa eu corrigir isso aqui. Aí. A gengiva nessa etapa é a coisa mais fácil que tem, né? Os efeitos do dente é um pouco mais difícil, eu entendo, mas a gengiva aqui é baba. Tranquilo. Muito tranquilo. Porque eu não vou preocupar com detalhes de gengiva, eu só vou colocar o volume sobre o sangue e o osso, exatamente. G4. Eu só uso as duas gengivas só, G2 e G4. O resto, que seria as caracterizações, né? Vasos, alguma artéria, tudo, aí a gente vai fazendo pigmento. Depois, na próxima, na próxima queima.
Ó, bem tranquilo, bem simples. Simplesmente você vai cobrir essa gengiva que tá aqui. Você comprou o forninho? Eu não vou determinar o tamanho do dente, né? Eu vou deixar essa gengiva aquém. Vou deixar os dentes grandes ainda. Aqui na papila, o volume pode ser equiparado ao volume dos dentes. Parece capuzinho fosco. Depois eu tenho que explicar isso melhor, né? Você não esquece disso. Aqui eu vou criar uma depressão para o freio labial. Parece que não vai ser porra nenhuma. Depois o cara acaba queimando as quatro. Nossa, tá top. Parecendo que tá tudo meio bagunçado, né? É, né? Você tá vendo? Depois que acaba as 4 vezes queima o negócio, só passar uma escovinha não dá. Uhum. Ó, depois que eu depositei a massa, o que eu preciso observar? O volume das papilas equivalente aos volumes da dentina, certo? O volume sobre o osso fino. Dá pra enxergar tudo. Isso aí. Tá? Pega nada, eu tô vendo aqui. Nossa, você vai meter o E agora, Acho que eu vou apanhar aqui. outra coisa, eu não subi a massa sobre aquela massa da primeira queima, porque isso aqui tem que ficar visível. Certo? Para ver a transição. Só penetrei As outras 4 vezes. que naquelas veinhas, naquelas... mas você não presta atenção. E outro detalhe aqui agora, só criar uma pequena depressão aqui, ó, entre os dentes e entre os centrais, porque depois vai ter um freio labial. Não precisa preocupar com o freio aqui. Acabando lá no pontiagudo, né? Quê? Lá em cima, na meia lá. Na papila, não acabar, tipo um triângulo. Depois eu vou falar isso. Por enquanto só preocupa com o tamanho da papila e o volume. Percebi isso no seu modelo aí, tá? Agora, Sim, depois eu vou falar como que faz o acabamento. eu percebi que a papila no final ela é quadrada. Não é pra nada, não. É oval, assim. Tá, já que vocês estão falando sobre isso, vamos Pulou, né? vamos já falar. Você pensem, qual que é a função da gengiva, do tecido gengival? Para que tem gengiva? Para que Deus, a biologia, fez a gengiva? Proteção do osso. Ah, você já assistiu minha aula, né? A pele é para proteger, né, o sistema biológico. A gengiva, a mesma coisa, ela está protegendo o osso. Então, pense sempre em proteção do osso. O osso, ele está envolvido, vamos dizer assim, ele está segurando o dente, né? A tábua óssea, ela é mais arredondada, certo? Então, se a gente for pensar na gengiva protegendo o dente, ela vai ser arredondada entre os pontos de contato. Então, nessa parte aqui, se a gente for observar as papilas, ó, ela é arredondada.
Então por isso que eu faço a curva das papilas arredondado, atravessando para palatina. Então as pontas eu deixo atravessando as palatinas, deixando a papila com esse aspecto arredondado. Já adiantou, mas depois eu vou falar melhor sobre isso. Depois ele vai falar. Ó, o tanto que é difícil, olha só. Coloca aqui, leva na papila, região. Só tô preenchendo os espaços. Lógico, né, no tamanho da papila. Não precisa preocupar com rugosidade agora, tá, gente? Depois a gente vai fazer. Essa camada ainda é uma camada interna. Pronto, aqui ó, já tá ótimo. Beleza? Eu vou queimar sim. Esse lado aqui eu fiz infiltração, fiz halo, né? Fiz um croma. E esse lado aqui foi só estratificação simples. Lógico que esse lado vai ficar mais bonito, né? Mas só para vocês verem a diferença. E agora, antes de queimar, o que eu preciso fazer? Separar. E eu gosto também de condensar. Cadê meu pincel de maquiagem? Tá aí? Não, esse é mesmo. Joga aí. Joga aí. Joga certo a testa. Então eu sempre estou... Essa hora que é foda. Eu bater na mesma. Isso faz diferença? Faz. Pode ter certeza. Basta fazer isso, olha só, já criou umidade, então quer dizer que já substituiu, né, de lugar com a umidade, as partículas. De novo, eu vou procurar regiões onde não esteja adequada a minha morfologia na área de sombra. Aqui está legal. Aqui já não está tão interessante, ó. Criou um black space. Hã? O lateralzinho ficava de arrumar, ficou meio espremidinho. Não tem problema não. Ele vai ficar um pouquinho menor. É, não, lógico, não tem simetria perfeita. Eu achei que já não iria mais cortar isso aqui. Tem que cortar. Não, afinal não vai usar a moldura. Exato. No final fica da hora que ele faz com resina. Verdade. Ele faz uma resina cerâmica ali e fecha. Fica aguentando a gente faz. Tô vendo. Ó, esse negócio é mais difícil, ó, 1h10. Vamos demorar até amanhã. Não, hoje vocês têm que fazer só isso. Só. Só até aqui. Até as 10 horas. O importante não é ficar bom, gente. O importante é aprender a ideia. Né? Para aprender ideias que não ficar bom. Não, você vai praticar lá no seu. É verdade, com calma. Eu acho que aqui tu Mas eu também- do que lá. Eu também penso dessa forma. Vocês estão aqui para pegar a ideia. Isso. A prática, né, que vocês vão fazer agora é só para fixar a ideia. Mas não sai daqui querendo achar que...
um troféu, não é? Ou então isso aqui vai ser para você mostrar para os seus clientes. Não, com calma, depois você vai e treina. Beleza? Por isso que eu já nem faço, eu fico só pela ideia. Eu faço com a ideia, eu chego em casa e guardo. Então beleza, então eu vou colocar aqui para queimar. Aqui você faz bem errado, né? Aqui você faz bem errado. Mesma forma, ó, inclinado. E agora é com você.